Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Haribol, todas as glórias são aos devotos reunidos. Hoje vamos aqui conversar mais, nessa aula, conversar sobre tópicos escritos por Srila Prabhupada e estar fazendo comentários e abrindo a nossa visão mais espiritual das coisas. Hoje vamos falar dessa questão da busca da felicidade que cada um faz nesse mundo de uma maneira tão árdua e qual o segredo que está por trás de tudo isso, de encontrar essa felicidade. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber nas escrituras reveladas que o Senhor Supremo, Krishna, ele é descrito como Satchit Ananda Vigraha. Todo mundo deve meditar sempre nesse aspecto de como Krishna é descrito, Então, Sat significa eterno, Chit significa pleno de conhecimento, Ananda significa bem-aventurado, e Vigraha significa que Krishna é uma pessoa. Entende? Portanto, o Senhor, a divindade suprema, o único e incomparável, Krishna, é isso, ele é uma personalidade plena de conhecimento, eternamente feliz, tendo completo sentido de sua identidade, de modo que ninguém é igual a Krishna ou maior que Krishna, e esta é uma descrição concisa do Senhor Supremo nas Escrituras. Devemos meditar sempre em Krishna, assim como uma pessoa plena de sabedoria, de consciência e eternamente feliz, que vem a esse mundo material para tentar trazer o conhecimento que vai fazer com que nós nos situemos nessa posição também. Quando conhecemos Krishna realmente através da autorrealização, automaticamente vamos ter esse conhecimento pleno, porque quando conhecemos Krishna, isso significa que conhecemos tudo, porque Krishna é tudo, e somente vivendo nessa consciência absorvida em Krishna, o sintoma de felicidade da alma se manifesta. De modo que, quando vamos assim para o mundo espiritual, num corpo espiritual, nós vamos ser eternamente felizes, porque estamos vivendo na dimensão do Senhor Krishna. Essa é uma maneira assim, bem simples de compreender essa revelação de Krishna como Satchitananda Vigraha. Prabhupada diz que as entidades vivas, as jivas, são espécies diminutas do Senhor Supremo. E sendo assim, elas manifestam em suas atividades esse desejo de existência eterna, de conhecimento completo e de felicidade. Esses desejos, se nós formos observar mais profundamente, são evidentes na sociedade humana e nos sistemas planetários superiores. Desejo de existência eterna, de conhecimento completo e felicidade. Nos planetas superiores, tais como Swargaloka, Janaloka, Tapaloka, Mahaloka, Brahmaloka, vários planetas mais sutis aqui, de outras dimensões, do que essa terceira dimensão da Terra, as entidades vivas lá naturalmente gozam de uma duração de vida mais longa, eles também têm uma maior quantidade de conhecimento e geralmente têm uma existência mais bem-aventurada, porque eles não são limitados assim como nós somos por esse corpo material na terceira dimensão. Mas mesmo assim, no planeta mais elevado desse mundo material, onde a duração da vida e o nível de prazer são milhares e milhares de vezes superiores aos da Terra, ainda existe essa questão da velhice, da doença, da morte. Toda essa problemática existe no nível dimensional para todos os seres vivos enquanto eles estiverem aqui nesse mundo material, não importa se nos planetas inferiores, intermediários ou superiores. Entende? De modo que o nível de prazer
desses lugares que julgamos assim celestiais, que vão trazer assim uma vida completamente repleta de prazer superior comparado aqui com o planeta da Terra. Se nós formos comparar o prazer desses seres dos planetas superiores com a bem-aventurança eterna de que se desfruta na companhia do Senhor Supremo, vamos realizar que esse prazer é insignificante. É muito pequeno, apesar desse diferencial do planeta Terra ser muito mínimo perto do prazer celestial, o prazer celestial perto do prazer da alma que desfruta da relação com Krishna também é muito insignificante. Esse serviço amoroso ao Senhor Krishna em diversos relacionamentos faz com que até mesmo esse prazer do Brahman impessoal seja tão insignificante como uma gota d'água em comparação com o oceano. Essas pessoas que também pensam em se fundir na existência de Deus, é como uma gota perto do relacionamento direto com Krishna. Isso tudo é dito nas Escrituras. De modo que temos que entender qual felicidade estamos buscando, que tipo de prazer estamos almejando na nossa jornada espiritual. Porque todo ser vivo, ele deseja o grau máximo de prazer nesse mundo material. Todo mundo quer ser muito feliz, mas podemos ver que, mesmo que elas estejam tendo algum prazer, são todas infelizes, incompletas, insatisfeitas. E essa infelicidade está presente também em todos os planetas superiores, apesar da duração de vida ser mais longa e dos níveis mais elevados de prazer e conforto. Todo mundo, assim, insatisfeito, infeliz. E por que isso acontece? Por causa da lei da natureza material. Porque podemos aumentar o padrão e a duração da vida até a mais alta qualidade, e ainda assim, por causa dessa lei da natureza material, seremos assim, infelizes, como todo mundo está sendo, a todas as pessoas que estão fora desse padrão espiritual de compreensão. Então, a razão disso é que a qualidade de felicidade que é adequada para a nossa constituição como espírito é diferente da felicidade que se obtém das atividades materiais. Prabhupada está explicando que a entidade viva é uma partícula diminuta da energia espiritual superior do Senhor, que é Satchit Ananda Vigraha. Como nós tivemos a oportunidade já de explicar isso, e portanto, porque nós somos partes de Krishna, nós temos essa propensão incoercível ao prazer. Todo mundo tem essa necessidade de encontrar esse néctar, de viver uma vida onde queremos ser felizes. E buscamos nós temos a propensão a buscar esse prazer, mas o prazer que é de qualidade espiritual. Mas para a nossa infelicidade, nós estamos tentando, assim, inutilmente saciar-se de prazer nesse ambiente estranho da natureza material. Um ambiente estranho para a alma, aqui o mundo material, esse corpo físico, e a alma está tentando se saciar de prazer com esses elementos que não são a sua natureza real. Então, nenhum arranjo na Terra pode fazer feliz, por exemplo, um peixe que é tirado da água. Nós temos que proporcionar água para o peixe. E da mesma maneira, nós, que somos entidades diminutas, somos Satchitananda, pequeninhos, vamos dizer assim, nesse universo material, nós não podemos realmente ser felizes mediante qualquer quantidade de planos concebidos pelo nosso cérebro, que está iludido com essa proposta material que oferece esse prazer ilusório assim, para o corpo, e o espírito se envolve com isso e acaba infeliz. Portanto, devemos dar à nossa alma, ao nosso espírito, um tipo diferente de felicidade, que seja espiritual em essência. Essa é toda a base da nossa busca, para que realmente possamos um dia ser felizes em nossa essência, e não em nosso cérebro, porque não existe isso de felicidade material. E devemos ter como objetivo essa ambição de desfrutar dessa bem-aventurança espiritual e não dessa felicidade temporária. Alguns filósofos afirmam que a bem-aventurança espiritual é alcançada pela negação da felicidade
e da existência material. Dessa maneira. Então, talvez essa negação teórica das atividades materiais, como propõe Shankaracharya, que foi um sábio, né, vindo aqui para o planeta para estabelecer o impersonalismo, seja efetiva, né, para uma parte muito insignificante da humanidade. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, propôs o melhor e o mais seguro método para que todos alcancem a bem-aventurança espiritual por meio das atividades devocionais. E essas atividades devocionais podem mudar a própria face da natureza material. Logo, se todo mundo começar a praticar o serviço devocional ou atividades para satisfazer o Senhor, toda a característica material de prazer vai mudar, porque vai estar todo mundo agindo no plano espiritual e automaticamente todo mundo vai ser feliz, de fato. Essa ânsia, né, que as pessoas têm pela felicidade material, ela se chama luxúria. Luxúria significa esse desejo intenso que nós temos de desfrutar a natureza material. E é certo que, no final das contas, todas as nossas atividades luxuriosas terão de acabar em frustração. Tem um exemplo que Srila Prabhupada nos dá, que o corpo de uma cobra é muito frio, mas se um homem querendo desfrutar desta frieza, se enguirlandar com uma cobra venenosa, ele assim será certamente morto pela picada venenosa da cobra. De modo que esse exemplo, né, diz que os sentidos materiais eles são comparados a cobras. E a nossa indulgência com a felicidade material, onde vamos estar sempre negligenciando a vida espiritual, certamente vai matar a nossa identidade espiritual. Portanto, qualquer homem assim, que é sensato, que tem assim, um pouco de inteligência, ele deve querer descobrir a fonte da verdadeira felicidade, né? No entanto, para a gente descobrir essa fonte, vamos precisar de algum conhecimento do que é a felicidade. Porque como você está buscando felicidade se você não sabe realmente o que é o Espírito, o que é Deus, o que é a vida, né? Temos que ter, primeiramente, temos que conhecer o que é felicidade para buscarmos sermos felizes. Isso é natural. O Prabhupada dá um exemplo muito bom sobre isso, que conta assim, né, tipo uma história sobre um homem tolo que nunca provou cana-de-açúcar. Então, quando ele perguntou a seu amigo sobre as características da cana-de-açúcar, esse amigo informou assim, imperfeitamente que a cana-de-açúcar tem a forma de uma vara de bambu. Em consequência disso, essa pessoa, né, que recebeu esse conhecimento, ele tentou extrair caldo de cana das varas de bambu, mas naturalmente se viu frustrado em suas tentativas. Então essa é a situação das entidades vivas iludidas que, na busca da felicidade eterna, tentam extrair felicidade desse mundo material, que é não só assim, cheio de misérias, de problemas, mas também tudo aqui é transitório, está em mutação, temporário, tudo é inconstante, né? Hoje você tem, amanhã você não tem, tudo pode acontecer, e isso aí deixa a pessoa muito ansiosa, está buscando felicidade num meio completamente mutável, onde tudo está sendo diferente a cada momento. No Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna, no capítulo 8, verso 16, Krishna está descrevendo que o mundo material é cheio de misérias. O verso diz, do planeta mais elevado no mundo material até o mais baixo, todos são lugares de misérias, nos quais repetidos nascimentos e mortes acontecem. Mas aquele que alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer. Então esse verso, devemos meditar nele, né, com muita atenção. Porque ambicionar a felicidade é assim, natural e bom, mas a tentativa de tentar extrair a felicidade dessa matéria inerte, através dos assim chamados arranjos científicos, ou tecnologia, e tudo isso é uma tentativa ilusória, condenada ao fracasso. Aqueles que estão iludidos assim pelas falsas promessas, por uma coisa assim, mas lá no futuro você vai ver que tudo vai ficar melhor, que as pessoas vão ser mais felizes, tudo dentro do contexto material, não podem compreender que toda tentativa ilusória de busca de prazer aqui no mundo material é condenada ao fracasso. O Bhagavad Gita, também, se pegarmos, tem um verso no capítulo 16, o verso 13, também ele descreve como a luxúria impele a pessoa a buscar a felicidade material. Nesse capítulo, né,
que descreve a natureza demoníaca das pessoas. Krishna diz que a pessoa demoníaca pensa assim, que hoje eu tenho riqueza e ganharei mais de acordo com meus planos. Tanta coisa é minha agora e aumentará mais e mais no futuro. Krishna está dizendo que é assim que a sociedade demoníaca está vivendo, né? Atualmente, assim, só está pensando em riqueza e ganhar mais de acordo com os seus planos, e tudo ela mede pelo que ela tem, né? Não pelo que ela é, e pensa assim, mas no futuro vai aumentar, e todo mundo nessa vibe, né? Nessa vibração. Então essa civilização ateísta, né? Ou sem Deus, nada mais é do que um empreendimento colossal, assim, forjado para o gozo dos sentidos. Toda essa sociedade demoníaca é criada para que os seres humanos vivam em ambição material, para gozar o máximo dos sentidos. Então todos nós estamos assim loucos, atrás de dinheiro, para tentar encher essa concha vazia que é o corpo material. Todo mundo está buscando dinheiro porque esse é o meio de obter objetos de gozo dos sentidos, objetos que pensamos que vão assim, dar muito prazer para nós. Então o dinheiro ele é a alma que move, né? Não é que o dinheiro é ruim, mas o motivo pelo qual nós estamos buscando o dinheiro que é negativo quando não temos a compreensão do que é a real felicidade ou prazer. Obviamente, a perspectiva de paz nessa atmosfera, né, dominada pelo pandemônio da corrida de ouro, é um sonho utópico. Pensar que todo mundo, assim, vivendo no mundo material com muito dinheiro, com muito conforto, vai ser uma sociedade feliz. Isso é utopia. Isso nunca vai acontecer, porque quando está todo mundo atrás de gozo material, não há paz. Todo mundo está em competição, com inveja, com raiva um do outro. Assim, como estamos vivendo no dia de hoje, né, nos dias atuais, nessa Kali Yuga. Então, enquanto existir o mais insignificante vestígio de gozo dos sentidos, ou de desejo de desfrutar dos sentidos, a paz pretendida no mundo, na sociedade, assim como uma fraternidade espiritual, vai permanecer cada vez mais e mais distante. Isso acontece porque, por natureza, somos todos servos eternos do Senhor Supremo, Krishna, e por isso nós não podemos usufruir nada com interesse egoísta. Estamos fazendo tudo ao contrário, né? Estamos pensando que tudo nos pertence. Portanto, o que é necessário para nós aprendermos é como empregar os nossos sentidos nesse transcendental serviço ao Senhor, a utilizar tudo no serviço do interesse de Deus, de Krishna, já que Ele é o Senhor Supremo e nós somos os seus servos, vivendo nessa natureza material por causa de um objetivo espiritual. Não estamos aqui para viver uma vida material, mas para realizar a vida espiritual. Se todo mundo entrar nessa consciência de servir ao Senhor e reconhecê-lo como um proprietário, isso vai assim, bastar para promover a paz tão desejada no mundo ou no universo mesmo. Mas as pessoas não sabem disso. Há um exemplo, por exemplo, assim, que nenhuma parte do corpo ele pode por si só assim, ser feliz. A parte só pode obter felicidade e prazer servindo ao corpo inteiro. Não é assim? Então o Senhor Supremo, Ele é o todo, nós somos as partes, mas estamos muito ocupados em atividades de interesse egoísta, porque ninguém está disposto a servir ao Senhor Krishna, porque o ego ele é muito orgulhoso, né? Ele simula a servidão, no entanto ele quer ser servido por Krishna. Isso é falso, temos que tomar muito cuidado com isso. E esse é o motivo assim, básico do nosso condicionamento na existência material, e de nossa resultante infelicidade, por causa do nosso interesse egoísta e a nossa indisposição de agir amorosamente em relação a Krishna, em servi-lo. Podemos observar que desde o mais elevado executivo em seu escritório no arranha-céu, até o varredor de rua, todos assim trabalham pensando em acumular riqueza, seja ela legal ou ilegalmente. Porque se formos observar de um ponto de vista maior, né, na realidade tudo é ilegal, não importa como você acumule a sua riqueza, porque está todo mundo trabalhando em favor do próprio interesse egoísta, né? Isso é tão assim, ilegal quanto destrutivo. Até o cultivo de realização espiritual em favor assim, do próprio interesse egoísta é ilegal também e destrutivo. Então, minha gente, o importante é que se deve dirigir todas as atividades para a satisfação de Krishna.
e para o seu serviço. Esse é o segredo para se atingir realmente a felicidade da alma, né? Ananda, né? Satchitananda, Ananda, prazer da alma. Aquelas pessoas que não se ocupam no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo, eles pensam erroneamente que estão acumulando assim, muito dinheiro dia após dia. Esse é o objetivo das pessoas nesse mundo material baseado num sistema de trevas, de lucros, de exploração. E no capítulo 16, Krishna confirma isso, falando no verso 12, Krishna diz: estando atados por centenas e milhares de desejos, pela luxúria e ira, essas pessoas acumulam dinheiro através de meios ilegais para o gozo dos sentidos. O próprio Deus, Krishna, está explicando como nós somos em nossos desejos ilegais, nesse sentido de não estar desejando os pés de lótus de Krishna e servi-lo. Quando estamos mantendo esses desejos, naturalmente somos luxuriosos e irados, né? Irados porque enquanto não conseguimos nos absorver no prazer daquilo que estamos buscando, sentimos um ódio no coração, um ódio pela vida, até mesmo ódio, né, por Deus, porque não entendemos o nível, né, o local de prazer que devemos buscar esse néctar espiritual que representa a nossa essência. Prabhupada diz que, embora não haja falta de dinheiro no mundo, há uma escassez de paz. Todo mundo assim, né, está desviando a energia humana em excesso para fazer dinheiro. Porque a população, em geral, aumentou a sua capacidade de gastar mais e mais dinheiro, mas, no final das contas, o resultado é que essa inflação monetária irrestrita e ilegal tem criado assim, uma péssima economia em todas as partes do mundo, e nos tem incitado, né, a fabricar assim, essas armas assim, formidáveis, destrutivas, tão dispendiosas, que destroem o próprio benefício desta desprezível ação de ganhar dinheiro. Tanto dinheiro é produzido para tentarmos, né, obter a felicidade material, mas todo esse dinheiro é convertido para que as pessoas gerem assim, propensões destrutivas. O dinheiro está tendo essa reação kármica negativa quando ele é usado para um propósito diferente de satisfazer a Deus. De modo que os líderes dos grandes países, vamos dizer assim, que fazem dinheiro, né, não estão assim, realmente desfrutando da paz, mas sim fazendo planos para se salvarem dessa destruição iminente pelas armas nucleares. Há um medo, né, muito dinheiro e está gerando um medo de morrer. Então, de fato, essas pessoas estão jogando enormes quantidades de dinheiro ao mar com os testes e experimentos dessas armas terríveis. Não podemos nem imaginar, né, assim, todo esse absurdo. Então, essas experiências estão sendo levadas a cabo não só com dispêndios assim, imensos, como também à custa assim, de muitas vidas. Dessa maneira, as nações estão sendo atadas pelas leis do karma. Então, tanto individualmente como coletivamente, né, nacionalmente, quando não estamos usando as coisas para satisfazer a Krishna ou para gerar uma sociedade espiritual consciente, o karma vai atuar e vai mostrar que não é assim que funcionam as coisas, harmonicamente, né? Amorosamente. Quando o impulso para o gozo dos sentidos motiva os homens, eles simplesmente inutilizam todo o dinheiro que ganham, gastando assim para a destruição da raça humana, do nosso planeta. Essa energia da raça humana, que é desperdiçada em desacordo com as leis da natureza material, por causa dessa aversão, né, que o homem tem por Deus, pelo Senhor, o qual é, na realidade, o proprietário de todas as energias. Prabhupada explica que essa riqueza, quando pensamos assim, riqueza, na verdade ela é adorada e denominada como Lakshmi, a mãe Lakshmi, ou a deusa da fortuna. E a posição de Lakshmi é que ela serve ao Senhor Narayana, ou Vishnu, né? Narayana quer dizer a fonte de todos os Naras, que são seres vivos. De modo que os seres vivos também estão destinados a servir a Narayana, a Vishnu, a Krishna, sob a guia da deusa da fortuna. O ser vivo, ele, na verdade, ele não pode desfrutar da deusa da fortuna sem servir a Narayana. E, portanto, quem quer que deseje desfrutar da deusa da fortuna indevidamente vai ser punido pelas leis da natureza. Por isso que o nosso mundo está um fuzuê danado, porque todo mundo quer se apropriar da deusa da fortuna, e a deusa da fortuna ela só pertence a Krishna.
Devemos usar, né, tudo aquilo que nos vem como riqueza para servir a Deus. De modo que essas leis vão confirmar que o próprio dinheiro vai causar a destruição, ao invés da paz e da prosperidade, porque ele está sendo usado de uma forma, né, indevida, sem sabedoria. O dinheiro que é acumulado ilegalmente está sendo agora arrebatado aos cidadãos, né, avarentos, que não sabem, né, compartilhar, né, seus benefícios. Tudo isso, todo esse dinheiro vai ser arrebatado através de diversos métodos de tributação estatal para esse futuro fundo de guerra internacional. Esse dinheiro que está sendo gasto de uma maneira perdulária e destrutiva. Todo o dinheiro indo por ralo para servir a guerras, a fabricação de armas e tantas coisas assim tecnologicamente destrutivas que nem imaginamos. Essas pessoas estão assim gastando tudo e poderia todo mundo estar vivendo bem, assim, com a riqueza compartilhada no mundo, todo mundo tendo um padrão confortável e dedicado a Deus. Porém, essas pessoas são assim realmente demoníacas a nível extremo. E os cidadãos atuais, eles já não se satisfazem com o dinheiro suficiente para manter bem a sua família, a sua saúde e cultivar assim simplesmente o conhecimento espiritual, que são essenciais, né, na vida humana. Agora todo mundo está querendo assim quantidade ilimitada de dinheiro, assim, ser milionário, assim, só para satisfazer os desejos insaciáveis da mente, né, contaminada por toda essa história que jogaram aqui no mundo. Então, em proporção com os desejos ilegais das pessoas, o dinheiro que elas acumulam vai ser assim, tomado, vai ser roubado pelos agentes da energia ilusória, que vem na forma de médico, de advogado, cobrador de imposto, de sociedades, constituições, assim também pelos homens chamados assim, santos, por fome, terremotos e muitas calamidades semelhantes. Prabhupada nos conta uma história que um dia um indivíduo assim, que era muito avaro, usura, ele hesitou em adquirir uma cópia da revista De Volta ao Supremo. Ele acabou gastando assim, milhares de dólares por uma provisão de remédios durante uma semana e depois morreu. E outro homem que se recusou a gastar um centavo no serviço ao Senhor Krishna, depois ele desperdiçou milhares de dólares num processo legal entre os membros de sua família. Há inumeráveis exemplos semelhantes ocasionados pelo ditame da natureza ilusória. Se você não usa os seus benefícios materiais para servir a Krishna, então esses benefícios vão ser tomados pela agência, né, ilusória do mundo material. Na verdade, essa é a lei da natureza. Se o dinheiro não for dedicado ao serviço, ele vai ser gasto assim, de uma forma assim, de problemas legais ou doenças. Isso é kármico. E as pessoas tolas não têm olhos para ver esses fatos. De modo que as leis do Senhor Supremo acabam enganando essas pessoas que buscam avidamente, né, a felicidade ou o prazer pela aquisição descompensada de elementos materiais. Porque as leis da natureza, elas não nos permitem aceitar mais dinheiro do que é necessário para a nossa apropriada manutenção. Há um amplo arranjo da lei da natureza, criada por Deus, para prover cada ser vivo com seu devido quinhão de alimento e abrigo. Mas quando há esses desejos insaciáveis dos seres vivos, isso acaba perturbando a disposição de todas as espécies de vida que o Pai Todo-Poderoso criou. Então, pelo arranjo do Senhor Supremo, existe um oceano de sal, porque o sal é tão necessário para o ser vivo. Da mesma maneira, Deus fez arranjos para que exista ar e luz suficientes, que também são essenciais. Qualquer pessoa pode obter qualquer quantidade de sal da mina natural ou do oceano, mas, por constituição, nós não podemos tomar mais sal do que necessitamos. Entende? É muito importante refletir sobre isso. Se tomamos muito sal, nós vamos estragar a sopa. E se tomamos pouco sal, o nosso alimento fica sem gosto. De modo que tudo que fizermos em relação aqui ao mundo material está dentro de um contexto da necessidade, do necessário, do equilíbrio. Então, por outro lado, se tomamos apenas o que necessitamos, o nosso alimento é saboroso e ficamos saudáveis. Atualmente é uma grande preocupação pelo fato de que nossos recursos naturais estão se poluindo e se esgotando. Na verdade, Srila Prabhupada fala que há uma ampla provisão, mas devido a esse abuso e cobiça
tudo está se arruinando. O que os conservacionistas e ecologistas, eles não entendem, é que todas as coisas continuarão se deteriorando por causa dos desejos insaciáveis da humanidade. A menos que se adote esse processo da consciência de Krishna. Porque sem a consciência de Krishna não é possível existir paz em nenhum nível de existência. Essa consciência de Krishna é exatamente entender que somos servos de Deus e que devemos, despertar o nosso amor por Ele. Portanto, o homem sofre por quê? Por causa dos seus desejos e luxúrias insaciáveis relativas ao mundo material. E não é só o homem que está sofrendo atualmente, O planeta no qual ele reside, a Mãe Terra, Gaia, representada no Srimad Bhagavatam pela Mãe Vaca, também está sofrendo porque a Terra é um ser vivo e ela está intercambiando energias com todos os seres vivos que estão nela. Certa vez perguntaram a um Swami bem conhecido na Índia se o responsável pelos sofrimentos da humanidade é Deus ou a providência. E o Swami respondeu que todos estes sofrimentos eram passatempos, divertimentos, lila de Deus. E o interrogador prosseguiu perguntando por que estaria a entidade viva posta sob os ditames da lei do karma. E o Swami não pôde responder satisfatoriamente a estas perguntas de seus inquiridores. Então, os monistas e os impersonalistas, que só pensam em termos da unidade das entidades vivas com o Senhor Supremo, não podem dar respostas satisfatórias para essas perguntas. Respostas imperfeitas assim não podem satisfazer o coração de uma entidade viva, que isso é uma lila de Deus, o sofrimento da humanidade. Eles querem simplesmente falar algo geral e esquecem que existe uma lei de Deus atuando no mundo e que está todo mundo sob essa lei. O Senhor Krishna, ele é descrito em todas as escrituras como Lila Purushottama, ou seja, ele é a personalidade de Deus que por sua própria natureza está sempre ocupado em passatempos transcendentais. No Vedanta Sutra, Krishna também é descrito como Anandamayo Vyasati. Os monistas e os impersonalistas, eles tentam com grande dificuldade explicar este sutra de diversas maneiras para corroborar a sua imperfeita teoria de unidade e impersonalidade. Contudo, permanece o fato de que uma pessoa não pode desfrutar de Ananda, prazer, sozinha. Entende? Todo mundo sabe que a variedade é a mãe do prazer. Isso é um fato bem conhecido. As cidades, por exemplo, elas são consideradas atrativas porque contêm uma variedade de coisas. E as entidades vivas são atraídas naturalmente por variedade. Por ruas atrativas, prédios, cinemas, parques, veículos, negócios, empregos, alimentos, várias coisas diferentes. E apesar de toda esta variedade, um poeta, de Srila Prabhupada falou em inglês, Cowper, disse uma vez: o homem fez a cidade, mas Deus fez o campo. O campo também está cheio de variedade natural, numa forma mais simples, ao passo que na cidade essa variedade se exibe de uma maneira científica e modernizada. Poetas como Cowper se sentem atraídos pela variedade do campo, e as pessoas prosaicas que vivem na cidade se sentem atraídas pelas coloridas variedades manufaturadas pelo homem. De qualquer forma, é essa variedade que está atraindo as pessoas, tanto no campo quanto na cidade. Essa é a explicação apropriada desse verso do Vedanta Sutra. Então, esses chamados swamis, frequentemente se sentem atraídos pelas cidades e muitas vezes procuram um tipo de prazer na sociedade e na amizade feminina. Geralmente, eles não se sentem atraídos pela beleza natural das florestas, embora possam se fazer passar por homens que estão destinados a viver nas florestas. Esses ditos swamis, ou pessoas santas ou renunciadas, buscam variedades de prazer na matéria porque eles não têm informação da variedade da vida espiritual. Por um lado, eles desfrutam da variedade material e, por outro, eles negam a variedade espiritual no absoluto. E por estarem comprometidos com a teoria do monismo ou do impersonalismo, eles negam que tudo que possa pertencer à matéria, pode pertencer também ao espírito. Segundo eles, o espírito é a negação da matéria. De qualquer modo, o fato é que o espírito não é uma negação da matéria, mas a matéria é um reflexo pervertido do espírito. Entende?
Então esse verdadeiro prazer da variedade existe no espírito sem a relatividade ilusória. É simples entender isso. E por outro lado, a matéria inerte, em associação com o espírito dinâmico que nós somos, manifesta uma representação falsa, ou um reflexo pervertido da genuína variedade espiritual, que a classe monista dos ditos swamis nega assim tão obstinamente. E como se afirmou anteriormente, o Senhor Supremo é Satchitananda Vigraha. Ele é alegre por natureza. E de tal modo, Krishna se expande através de suas diferentes energias, partes e porções plenárias diferenciadas. O Senhor Supremo, Krishna, é a verdade absoluta, e Ele é único e incomparável. Mas Ele também abrange suas diferentes energias, partes e porções plenárias, que são simultaneamente iguais a Ele e diferentes dele. E por Krishna ser alegre por natureza, Ele se expande de diversas maneiras. E as atividades dessas expansões são denominadas seus passatempos transcendentais, ou sua lila. Contudo, estes passatempos de Krishna não são assim inertes e sem finalidade. Eles manifestam pleno sentido, independência e liberdade da ação e da reação. Essas complexidades das ações e reações, das diversas assim, energias da verdade absoluta, constituem o tema de uma grande ciência, denominada a ciência transcendental de Deus. E o Bhagavad Gita é esse ABC, ou livro primário de conhecimento para todos os estudantes que estão interessados nessa ciência. De modo que todo ser humano inteligente, ele deve se interessar por esta ciência transcendental. Na verdade, de acordo com as opiniões dos sábios, a vida humana está destinada unicamente a aprender sobre esta ciência. Então, as palavras de abertura do Vedanta Sutra proclamam: agora é tempo de indagar sobre o Brahman. A nossa vida humana é, por natureza, assim, cheia de sofrimento. E as formas de vida inferiores são ainda mais miseráveis. Qualquer homem sensato, com um juízo propriamente discriminativo, ou com discernimento, ele vai poder compreender que a vida no mundo material está cheia de misérias e que ninguém está livre das ações e reações dessas misérias. E esta não é uma visão pessimista da vida, mas é um fato real de que não nos devemos descuidar. As misérias da vida, elas dividem-se em 3 categorias, a saber, as misérias que se originam do corpo e da mente, as misérias que se originam de outras entidades vivas e as misérias que se originam devido a calamidades naturais, a contratempos climáticos. E um homem sensato, ele deve cuidar de eliminar essas misérias e, desse modo, tornar-se feliz na vida. Pelo menos, inconscientemente, todos nós estamos tentando alcançar a paz e a libertação dessas misérias. Nos círculos intelectuais elevados, as pessoas tentam livrar-se dessas misérias através de planos e projetos engenhosos. Mas o poder que frustra todos os planos e projetos, até mesmo da pessoa assim, mais inteligente, é esse poder de Mayadeva, da energia ilusória. Essa lei do karma, ou o resultado de todas as ações e reações no mundo material, é controlada por essa energia ilusória toda poderosa. As atividades dessa energia funcionam de acordo com princípios e regulações e agem conscientemente sob a direção do Senhor Supremo. Então a natureza faz tudo com plena consciência. Nada aqui nesse mundo é acidental ou sem finalidade. Essa energia material também é conhecida como Durga, a deusa aqui no mundo material, porque indica uma força muito difícil de sobrepujar. O karma, a ilusão. Ninguém pode assim, sobrepujar sozinho as leis de Durga, com qualquer plano, assim, de quantidade assim, de plano infantil. E livrar-se dos sofrimentos da humanidade é um assunto simultaneamente muito difícil, porque as pessoas estão simplesmente tentando sair disso com esses projetos engenhosos, intelectuais, e muito fácil quando você entende a proposta espiritual. Enquanto as almas condicionadas, que estão elas mesmas atadas pelas leis da natureza, manufaturarem planos para se livrar dessas 3 classes de misérias, não vai haver assim, solução. A única solução efetiva menciona-se no Bhagavad Gita,
e temos de adotá-la na prática da vida para o nosso próprio benefício. Nos passatempos do Senhor Supremo, não encontramos as 3 classes de misérias da natureza material. Então, como foi mencionado anteriormente, Krishna, ele é eternamente feliz e seus passatempos transcendentais não são diferentes dele. Por Krishna ser a verdade absoluta, o seu nome, a sua fama, sua forma, suas qualidades e seus passatempos são todos idênticos a ele. Portanto, os passatempos de Krishna não podem ser comparados ou equiparados aos sofrimentos da humanidade, como querem afirmar esses ditos swamis que simplesmente pensam em se absorver na energia de Krishna, do Brahman, porque não compreendem a natureza da diferenciação espiritual também. De modo que os passatempos do Senhor Supremo são totalmente transcendentais às misérias e sofrimentos verdadeiros dos seres humanos. E a ideia de Krishna é que quando ele vem a esse universo, e quando ele esteve aqui nesse planeta Terra, ele representou esses passatempos de bem-aventurança máxima. Se formos realmente inteligentes, vamos tentar nos situar ou nos engajar nessa proposta de Krishna. Então, o abuso do poder de escolha, ou a pequena independência que é dado às almas individuais, causam os sofrimentos da humanidade. Esses swamis fraudulentos ou especuladores mentais, para permanecerem coerentes com a teoria do monismo, têm que fazer passar as misérias da humanidade por passatempos de Deus. Isso é absurdo. Mas, na verdade, essas misérias são apenas os devidos castigos que Mayadevi, a energia ilusória, está infligindo às almas condicionadas, desorientadas, que estão usando a energia de suas próprias essências para tentar ser felizes no mundo material sem o serviço devocional, sem despertarem um amor real por Deus, reconhecendo que Ele é o proprietário supremo. Então, como entidades vivas, temos que sempre saber que somos partes integrantes do Senhor Supremo. Na verdade, nós realmente pertencemos à sua energia superior. E por isso nós podemos ingressar nos passatempos transcendentais de Krishna em nosso estado de vida não condicionado. Mas enquanto estamos condicionados pela lei do karma, em contato com essa energia inferior à energia material, os nossos sofrimentos são nossas próprias criações, que nascem de um grosseiro abuso de nossa pequena independência, que Krishna nos dá para agir. Então, os monistas impersonalistas estão desencaminhando as pessoas, argumentando que essas 3 classes de misérias são uma parte dos passatempos do Senhor. Esses impersonalistas e monistas desencaminham seus seguidores porque pensam incorretamente que o Senhor Supremo e as almas individuais são iguais em todos os aspectos. É verdade que, em qualidade, as almas individuais são iguais ao Senhor Supremo, mas não em quantidade. Se a alma individual fosse quantitativamente igual ao Senhor Supremo, ela jamais estaria sujeita às leis da natureza material. Essa natureza material ela está subordinada à vontade do Senhor Supremo. E, portanto, Krishna não pode estar sujeito às leis da natureza material. É contraditório para Krishna estar sujeito às leis de sua própria energia inferior. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 7, onde ele diz: ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se em um cordão. E novamente, Krishna está afirmando no Gita, no capítulo 7, 13, assim, iludido pelos 3 modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou além destes modos e sou inesgotável. As almas individuais que são colocadas aqui nas misérias do mundo material sofrem as reações resultantes de suas atividades não autorizadas. E esse é o veredito do Bhagavad Gita, quando Krishna fala no capítulo 16, verso 19, onde ele diz: aqueles que são invejosos e malévolos, que são os mais baixos entre os homens, eu os arrojo no oceano da existência material, em diversas espécies demoníacas de vida. Então Krishna vem aqui e nos propõe algo divino, bem-aventurado. E se em nossa teimosia não queremos aceitar Krishna, a presença de Krishna, então Krishna vai nos colocando em diversas espécies
que vão, assim, miseráveis. Krishna faz isso porque estamos escolhendo, através da nossa pequena independência, ser seres em sofrimento. Se entendemos realmente a natureza espiritual. Então as partes integrantes, elas estão destinadas a servir ao todo. E quando elas abusam de sua independência, ficam assim, sujeitas às misérias da lei e da matéria. Simples assim. Exatamente como os criminosos estão sujeitos à ação da polícia. O Estado, ele considera que seus cidadãos são suas partes integrantes. E quando um cidadão abusa de sua independência relativa, o Estado o entrega à autoridade policial. A vida de um cidadão fora da prisão e a vida de um cidadão dentro da prisão, assim, não são a mesma coisa. E de modo semelhante, os sofrimentos das entidades vivas dentro da prisão da natureza material não podem ser equiparados aos passatempos do Senhor Supremo, que existem na liberdade absoluta de Satchitananda. Temos que meditar sobre isso. São coisas completamente diferentes em termos de energia superior e energia inferior. Porque nenhum governo realmente ele quer assim, que seus cidadãos procedam de tal modo que devam ser presos e sofrer atribulações. Krishna não quer que ninguém viva aqui nesse mundo sofrendo. A prisão ela é indiscutivelmente construída pelo governo do Estado, mas isto não significa que o governo esteja ansioso por ver os seus cidadãos dentro dela. Tipo, não são passatempos de Krishna, não é lila de Krishna ver a gente aqui sofrendo. Indiretamente, os cidadãos desobedientes forçam o governo a construir a prisão. A prisão não é feita para o prazer do governo, que tem de gastar uma grande quantidade de dinheiro para construí-la e mantê-la. Pelo contrário, o governo teria muito prazer em demolir todas as prisões, caso não houvesse cidadãos desobedientes ao Estado. E do mesmo modo, Krishna, o Senhor Supremo, ele criou esse mundo material. Mas o Senhor Supremo não deseja que as entidades vivas estejam postas nele. As próprias entidades vivas tomam esta decisão. E, por conseguinte, os residentes deste mundo material diferem daqueles que se ocupam eternamente nos passatempos transcendentais do Senhor Supremo. E os monistas impessoais, os ditos sábios, swamis, não têm informação da vida independente e completamente desenvolvida no reino espiritual eterno. Segundo eles, o reino espiritual é assim, simplesmente vazio, nihilista. É a mesma coisa que prisioneiros pensarem que não há vida assim, fora da prisão. A vida fora de uma prisão está certamente livre de todas as atividades da prisão, mas não é assim, desprovida de atividades. A alma é eternamente ativa por natureza, mas os impersonalistas tentam negar as atividades da alma no reino espiritual. Assim eles compreendem erroneamente que as misérias da vida na prisão são os passatempos assim, do Senhor Supremo. Isto se deve a seu pobre fundo de conhecimento. Prabhupada diz que o Senhor Supremo ele não cria jamais as ações e reações de uma alma individual. O Bhagavad Gita, no capítulo 5, verso 14 e 15, ele define esse assunto claramente da seguinte maneira, onde Krishna diz: o espírito corporificado, mestre da cidade de seu corpo, não cria atividades, não induz as pessoas a agirem, nem cria os frutos das ações. Tudo isto se desenvolve pelos modos da natureza material. Nem tampouco o Espírito Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Entretanto, os seres corporificados estão confusos por causa da ignorância que encobre o seu conhecimento verdadeiro. Esses trechos deixam claro que não se pode comparar os sofrimentos da humanidade com os passatempos do Ser Supremo, e que tampouco o Ser Supremo, Krishna, é responsável por eles. O Senhor jamais é responsável pelos vícios ou virtudes de ninguém. Se praticamos ações viciosas, nós somos assim, postos em condições cada vez mais aflitivas, enquanto que a prática de ações piedosas nos situa no caminho da felicidade. Desse modo, podemos dizer que o homem é o arquiteto de suas próprias aflição ou felicidade materiais, independentemente de Krishna. Nós estamos agindo e a natureza material está reagindo conforme as nossas ações. E Krishna ele não quer que a entidade viva se envolva nas reações das atividades.
quer sejam elas boas ou más. Krishna quer simplesmente que todo mundo volte para casa, que volte para o Supremo. É por isso que ele vem aqui nesse mundo material, para nos instruir o Bhagavad Gita e mostrar os seus passatempos. E se nós não despertarmos para a nossa relação eterna, pura com Deus, estaremos certamente confusos em nossas ações. Com respeito ao certo e ao errado, todas as nossas ações são executadas na plataforma da ignorância. Devemos elevar-nos à plataforma do conhecimento puro, que é essa realização pura de que somos os servos eternos do Senhor Supremo e os desfrutadores de seus passatempos transcendentais. O Senhor Supremo é o amo desfrutador desses passatempos e nós somos os servos desfrutadores. Não é maravilhoso isso? Então, no Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 10, é dito que só se pode alcançar o conhecimento transcendental através do serviço devocional. É dito, Krishna diz, para aqueles que... Deixa eu repetir o verso aqui porque eu fui interrompido. Então Krishna diz, para aqueles que constantemente se devotam e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Então, só podemos conhecer o Senhor Supremo como Ele é, prestando esse serviço devocional, e não através da mera aquisição de uma carga de conhecimento discriminativo. Quando conhecemos realmente a personalidade de Deus, Krishna, poderemos então entrar em seus passatempos. Esse é o veredito de todas as escrituras reveladas. Essa aula está então sugerindo, sobre a busca da felicidade dentro daquilo que Krishna sugere como o serviço devocional, dizendo que todas as pessoas que estão constantemente se devotando a Ele e o adorando em amor estático, ou contínuo, Krishna vai dar essa compreensão com a qual as pessoas vão ficar felizes, tanto nesse mundo, e vão poder voltar a Ele, ao mundo espiritual onde Ele está situado. Krishna vem nos buscar aqui nessa prisão material e manifesta os seus passatempos de uma natureza, de um caráter totalmente espiritual, que são absolutos em essência, são o próprio Krishna. Todos os passatempos de Krishna é a própria energia de Krishna se manifestando, e o desejo de Deus é que nós entremos nessa energia suprema, e daí, em nossa essência, encontremos realmente esse elemento Ananda, em sua máxima capacidade, que é estar se relacionando com Ele, e não ter essa teoria de que há o nada, e que no mundo espiritual tudo é vazio, assim. Por isso que Prabhupada, quando glorificamos a ele, diz, Nirvishesha Shunyavadi, ele veio para realmente combater essa ilusão do impersonalismo e do vaziismo, niilismo, querendo mostrar que Deus não existe, que é uma força, assim, que tudo é uma fusão. Não é. E Krishna vem aqui, ele diz que ele é Deus, ele mostra os passatempos, ele fala que esse mundo é miserável, que é um mundo de ação e reação, mas Krishna não quer que sejamos bonzinhos ou maus nesse mundo, porém o desejo de Krishna é que nós nos absorvamos em serviço devocional, entremos em sintonia com ele dentro do coração, para que no momento da morte possamos abandonar esse corpo material maravilhoso, essa forma humana, e voltar para ele. Essa é toda a onda da vida material. A onda, assim, por trás de tudo, da manifestação, é Krishna querendo sempre tirar a gente aqui dessa existência material e levar-nos para o mundo divino. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, assim, estudemos as instruções de Krishna, vamos cantar o seu nome, que é o processo prático para essa era de Kali Yuga, e então também vamos ficar numa condição mais feliz, assim, adquirindo essa tonalidade de pureza. Então nossa vida será um sucesso. É isso. Nossa felicidade sempre esteve aqui presente, é só nos rendermos a Krishna e despertar o nosso amor por Ele e tentar satisfazê-lo de alguma forma, ser desfrutadores desses passatempos maravilhosos de Deus. Então, espero que todos tenham gostado dessa aula, apesar de ser um pouco longa, mas como está todo mundo buscando prazer, e esse é o objetivo máximo de cada alma nesse planeta, mesmo que inconscientemente, tem gente que sente prazer até na dor, mas... é isso, vamos meditar e vamos cantar e vamos buscar avidamente esse contato com Krishna que está aqui agora em nosso coração. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são a Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Haribol!